iniciando o programa Alegria de Viver e você é muito bem-vindo ao nosso canal. E como você sabe, estamos abordando, fazendo a leitura, o comentário do livro Lindos Casos de Chico Xavier. O escritor é Ramiro Gama e você poderá acompanhar os programas anteriores. Nós já fizemos desde a introdução e são diversos capítulos. A cada programa nós fazemos 2 ou 3 capítulos, porque são capítulos curtos e falando sobre a vida do Chico. Eu tenho certeza que se você nunca assistiu nenhum desses programas, você vai gostar bastante, porque o Chico é essa alma querida, muito especial, e graças a Deus que tivemos um espírito como esse reencarnando aqui no nosso Brasil. Assim nós temos uma quantidade de obras, de literatura sobre a doutrina espírita, que eu tenho certeza que é um privilégio, não deixa de ser um privilégio, porque aqui no Brasil nós temos todo esse conteúdo, sendo que em outros países eles carecem desse conhecimento. Então vamos aproveitar, vamos conhecer com mais profundidade as obras psicografadas por Chico Xavier e também conhecer a sua história. E por isso que nós estamos comentando com vocês, falando a respeito desta bela obra, Lindos Casos de Chico Xavier, da sua biografia. Estão todos convidados, não deixe de curtir, compartilhar. Se você gostar do programa, compartilhe com os amigos, porque se isso faz bem para você, eu tenho certeza que também os seus amigos vão gostar. Então, para quem não me conhece, eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É sempre muito felicitante para todos nós termos essa base de conversa nas lições que Chico Xavier, mesmo quando está sofrendo, quando está passando por seus apuros, é capaz de nos fornecer pela escrita dos seus biógrafos. Chico não escreveu nada disso, são casos que aconteceram com ele, que as pessoas que viviam com ele estiveram próximos para coletar essas histórias, e são todas elas muito edificantes. Então, nosso programa, que tem a alegria de viver como base, vai mais uma vez abordar situações da vida do Chico em que essa lição nos chega na prática, naquilo que nós possamos todos os dias vivenciar. Você já deve ter pensado naquele parente chato, que quando ele não está presente, a gente desanca ele. Já notou isso? Você já notou aquele amigo que você tem uma convivência, mas que muitas vezes é um indivíduo meio problemático, meio maníaco, meio cheio de uns comportamentos estranhos? Nós temos um amigo que outro dia sentou numa paçoquinha e quando foi comer a paçoquinha virou uma farofa. E aí a gente ficou tirando sarro da cara dele, que ele foi comer a paçoquinha com colher, porque não quis jogar fora a paçoquinha que ele tinha sentado em cima, depois na xicrinha foi comer. Então, todos nós temos alguém com que a gente convive ou de que a gente fala mal, não é mesmo? Então, e a gente toma isso como uma coisa natural. Na verdade, é uma coisa normal quando você está falando para aprender. Nós vamos encontrar lá no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, nós vamos encontrar informações a respeito de analisar, os erros das pessoas, desde que aquilo nos sirva como uma forma de você não cometer as mesmas coisas. Que não é pecado quando você observa as quedas morais de alguém, o modo de ser de uma pessoa, para que aquilo sirva de instrução para você. Não para a gente sair difamando a pessoa, falando mal dela, contando os podres da vida dela. Mas essa conduta, que é na sociedade muito, muito encontrável, e às vezes até na nossa maneira de convivência, uma pimenta nos nossos assuntos, falar de fulano, de beltrano, de cicrano, geralmente para denegrir ou para ver as coisas ruins que eles possuem, vai estar sendo tratada na lição de hoje, que é muito instrutiva. Mais do que qualquer tipo de crítica àqueles que fazemos essas atitudes não muito positivas, serve de referência para pensarmos naquilo que vamos
encontrar hoje na história, também protagonizada pela mãe do Chico, Maria João de Deus, não é, Solange? Sempre Dona Maria ali trazendo a sua palavra, a sua sabedoria. Então, vamos ao capítulo 24, cujo título é Uma Boa Lição. Vamos ver o texto. Adoecera um dos irmãos do grupo. Reumatismo complicado e renitente. Um amigo ensinou a aplicação de uma erva que somente se desenvolve em cavernas do subsolo. Uma pessoa doente precisava de um tratamento e alguém disse, olha, tem um remédio muito bom para tratar desse negócio de reumatismo teimoso, mas essa planta, ela fica escondida, você tem que entrar numa caverna e nessa caverna, lá debaixo da terra, essa planta você vai encontrar. E, obviamente, por amarem aquele irmão do grupo, por estarem querendo que ele ficasse bom, vai Chico Xavier e seu irmão em busca dessa planta. Vamos continuar o texto. Chico e José Xavier, tendo por acompanhante um belo cão que lhes pertencia, de nome Lorde, vão a uma grande lapa, das muitas que existem nas cercanias de Pedro Leopoldo. Em caminho, começam a conversar. Falavam a respeito de certos amigos e comentavam: Beltrano não serve, Fulano é muito esquisito, Cicrano é imprestável. Quando as críticas iam inflamadas, quem que apareceu? Apareceu o espírito de Dona Maria João de Deus ao Chico e aconselha: vocês não devem falar mal de ninguém. Todos necessitamos uns dos outros. Julgar pelas aparências é péssimo hábito. Sempre chega um momento na vida em que precisamos de amparo de criaturas que supomos desprezíveis. É um ensinamento que ela está alertando seu filho e, aliás, os seus dois filhos, né? O José Xavier e o Chico. Aí então o Chico falou pro irmão: olha, a mãe tá aqui falando que a gente tem que parar de ficar falando mal dos outros, que às vezes a gente vai precisar dessas pessoas. E então, depois que o José Xavier ouviu, os dois ficaram quietos. Chegaram até a caverna e José, segurando o cachorro Lorde por uma corda, desceu na frente. E eles entraram os dois até lá, até o fundo, e longa busca, por fim, encontraram a erva medicinal. Contudo, quando se voltavam para o retorno, perderam a noção do caminho sob as grandes abóbadas de pedra. De vela acesa, procuraram em vão a saída. Gritaram, mas receberam o eco da própria voz. Quando a luz se mostrava quase extinta, recordaram-se da prece. E então os dois oraram. Aí apareceu quem? A mãe, Dona Maria João de Deus, apareceu ao médium e considerou: temos agora a prática do ensinamento a que nos reportamos na estrada. Vocês podem saber muita coisa, mas agora precisam do cão. Soltem o Lorde e sigam-lhe os passos. Ele sabe o caminho da volta. Assim fizeram. E acompanhando o animal, venceram o labirinto em alguns minutos. Lá fora, à luz do dia, os dois se olharam surpresos, meditaram na lição recebida e renderam graças a Deus. Aí está mais uma vez o mundo espiritual, tratando de nos orientar. Comentários que são às vezes inocentes ou que são não maliciosos, que às vezes representam a expressão de verdades sobre determinadas pessoas, mas que Dona Maria João aconselha àqueles que ela está ali orientando que evitem essa verborragia negativa, que considerem que todos nós precisamos uns dos outros e que muitas vezes são justamente aquelas pessoas complicadas
que nós precisaremos recorrer para alguma necessidade que nós não tenhamos condições de conseguir ou de obter. Então, a atividade verbal, que é a expressão do que nós pensamos e sentimos, ela atrai naturalmente, pelo padrão negativo, quando ele se manifesta nos comentários, entidades da mesma sintonia, espíritos que também são rebeldes, que também são negativos, que também gostam de discórdias. E quando isso acontece, nós nos conectamos com entidades dessa natureza. Lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar muito claramente esta afirmação, para que meditemos a respeito. É uma questão muito importante que nós não devemos nos esquecer e que obviamente está por detrás, está por debaixo do conselho de Dona Maria João de Deus aos seus 2 filhos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Ou seja, Kardec pergunta: os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? Isso acontece? E os espíritos respondem: muito frequentemente. São eles que muitas vezes acabam, inclusive, dirigindo a vocês. Quando nós temos um pensamento voltado para a maledicência, para a ausência de caridade nas palavras, nós vamos emitir um sinal negativo, um sinal escuro, um sinal vigorosamente negativo ou agressivo, e isso vai ser detectado pelo plano espiritual à nossa volta. Como a quantidade de entidades inferiores é muito maior sobre a superfície da Terra, entidades desencarnadas, nós temos uma quantidade 3 vezes maior de espíritos desencarnados que orbitam a nossa superfície do que de pessoas de carne e osso. Praticamente 3 para cada um. Então, a nossa sintonia negativa vai atrair entidades de igual padrão, ou de padrões piores, que vão ver em nós a brecha mental aberta para influenciar-nos de forma ainda pior. Então, Maria João de Deus está dizendo: olha, mudem o tom, mudem a maneira de agir, de falar, de pensar, porque isso precisa ser transformado, senão vocês vão ter más companhias. E obviamente nós já vimos que as más companhias acabaram fazendo com que eles se perdessem dentro da caverna. Se perderam lá. E ela disse: às vezes vocês vão precisar de ajuda de pessoas que vocês acham que são imprestáveis. Eu tenho uma história, nós conhecemos a pessoa, que ela brigava com o rapaz porque ele ouvia som alto, né? Ela morava numa casa, 2 casas à distância da casa dela. No fim de semana, um rapaz botava aquelas músicas de pagode alucinadamente altas. Ela odiava. Vou jogar uma pedra daqui de casa, vou jogar uma pedra na casa dele. E assim, ela detestava as músicas. E ela xingava, gritava. E ela ficava assim, alucinada. Aí, passava o fim de semana, o rapaz tinha que trabalhar, não tinha barulho. Mas no fim de semana que ela queria descansar, era aquela confusão. Os 2 moravam nos fundos, numa edícula de fundos. Então, ela morava nessa edícula aqui, e pulava uma casa, na outra casa morava o rapaz. Então, não era muito próximo, os terrenos eram na mesma altura. Aí, um belo dia, logo de manhã, já na segunda-feira, ela ia trabalhar. E ela, então, saiu de casa toda empiricatadinha, todo cheio de briga, aquelas menininhas que se julgam bonita, né? E ela estava com a sua bolsinha para ir pegar o ônibus. Aí, o que acontece, Solane? Te contei. Não, e aí ela tá indo sentido o ponto do ônibus. De repente, passa um carinha e
o carinha passa a mão na bolsa dela. E ela vê que o carinha, ela segura a bolsa e o cara puxa a bolsa tentando roubar ela. E ela começa a gritar. Não, essa bolsa é minha. Ela lutando com o cara, o ladrão, que tava roubando a bolsa dela. E aquele bafafá no meio da rua. Aquela gritaria. E logo cedo, muita gente dormindo. E aí o que acontece? Quem é que sai para ajudar ela? O rapaz do pagode. Ele era grandão. E quando ele saiu lá para atender e ele vai em cima do rapaz, o outro, larga a bolsa e sai correndo. E ela então fica muito agradecida porque ela conseguiu salvar a bolsa que ela queria tanto e os seus pertences. E ela foi defendida exatamente por aquele mesmo moço que ela odiava, que ela não queria saber, que ela xingava no fim de semana. E a partir desse dia, sabe o que aconteceu? O que aconteceu, Solange? A partir desse dia, ela nunca mais reclamou do som alto no fim de semana. Ela agradeceu a Deus e ao moço por ter salvado a sua vida, a sua bolsa, seus bens, porque ele não se importou em sair à rua e se expor para defendê-la. Às vezes a gente vai precisar da ajuda de gente que a gente despreza, que a gente não considera. É o que a Maria João de Deus está falando para o Chico. E então, nessa hora que eles estão perdidos, o que acontece? Quem é o Salvador? Não é Jesus de Nazaré, não é um espírito luminoso com uma espada flamejante, vou apontar o caminho, vão por aqui, lá estará a saída. Não, não é ninguém. Aparece Dona Maria João de Deus e fala, tá vendo agora? Agora vocês estão perdidos aí dentro e vocês vão precisar de um ser desprezível. Agora vem a lição. Que é o cachorro. O cachorro que não fala, o cachorro que não sabe ler e escrever, que não recebe espírito. Agora vocês vão precisar do cão. Solte o cachorro e sigam os seus passos, porque ele sabe sair. E então eles fizeram isso. O Lorde, sabendo pela sua capacidade de detecção de onde vinham os ruídos, onde vinha o barulho para poder sair, ele mesmo sai da caverna e os dois conseguem sair de lá. E aí, lá fora, eles entendem que muitas vezes aquelas pessoas que a gente critica vão ser as pessoas que vão nos ajudar numa hora de dificuldade. E isso serve para todos nós. Todos nós vamos ter, muitas vezes, que pedir favores àqueles que estão numa condição inferior, numa condição subalterna, numa condição de empregado ou de estranho mesmo. É uma lição para o orgulho fazer com que o orgulhoso precise daquele que eles desprezavam. Eu conheço pessoas que odiavam negros, tinham preconceitos, tinham uma aversão, não gostavam de pessoa de pele negra. E quando depois de terem ficado numa situação afetiva bastante delicada pelo abandono que o marido procedeu à família, essa pessoa especificamente que odiava no sentido não de querer matar, mas de ter aversão, tratar como coisa assim, geralmente é pobre, de forma desprezava, né? As pessoas de pele negra. Essa pessoa, depois de ter ficado sozinho, encontra uma companhia. A companhia era um pobre negro com quem ela passa a viver. Tudo que era contra a sua inclinação preconceituosa, mesquinha, ela passou a ter que conviver. Passou a gostar dessa pessoa, que foi companheiro, que assumiu a sua situação já velha, já desgastada, já sem os charmes físicos, mas estava lá. Eu conheço uma outra que também tratava pessoas de raça negra de uma forma meio desprezível, assim, isso aí não é gente. E que depois envelheceu e que dentro da sua dificuldade física, agora precisa submeter-se à fisioterapia constantemente. 3 vezes por semana, esse irmão precisa receber tratamentos fisioterápicos para se movimentar, para andar, para fazer movimento e circular o sangue, etc, etc. E quem é a fisioterapeuta? É uma Helga, enorme, forte, negra, que agora está cuidando dele.
Tá vendo como a gente, às vezes, precisa passar por isso para a gente aprender a valorizar o ser humano? Não pela cor da pele, não pelo tipo de roupa que veste, mas por ser aquele que numa situação em que ninguém vai estar disponível, é a pessoa que vai nos defender do ladrão, que vai nos fazer companhia na nossa solidão, que vai cuidar de nossa recuperação física através da fisioterapia. Muitas vezes a gente acha que nunca vai precisar, né? Até que a gente pega uma doença, vai parar no hospital, e no hospital você tem que deixar que as coisas aconteçam, porque nem banho às vezes você consegue tomar sozinho, e você vai precisar da ajuda de um profissional que muitas vezes, às vezes você despreza, uma pessoa que você acha que não, né? Mas não, esses profissionais são muito carinhosos, muito cuidadosos, e são esses que vão cuidar da gente. E nesse mesmo sentido, nós vamos para a nossa próxima história, aquela que aconteceu com o Chico, e que também guarda uma similitude em relação a essa do cachorro. Só que o cachorro era um cão, e agora a gente vai ver um ser humano. Vamos passar para a próxima, Solange? Vamos lá, uma bela Capítulo história. 25, o inesperado benfeitor. A vida de José Felizardo, onde o Chico era empregado, estava sempre repleta, cheia de gente. Entre as pessoas que frequentavam a venda estava um homem rude, de nome Honorato, que era perito em provocar a antipatia dos outros. Dizia palavrões, bebia muito, ficava bêbado. Por qualquer dar cá uma palha, tirava o punhal e já ameaçava. Qualquer coisa. Tá olhando pra mim por quê? O que você tá olhando aí? O que é? Vem cá pra mim que eu te passo uma faca. Era assim. Um cara assim, torpe, bruto, abrutalhado. E ninguém gostava dele. Continuando o texto. Chico também não simpatizava com ele. E quando estava à beira de uma discussão desagradável com o pobre beberrão, lembrou-se da prece e calou-se. Chico estava a ponto de discutir com o cara. Porém, quando ele já estava quase fazendo isso, ele ficou quieto e fez uma oração. E em plena oração, ele vê sua mãe novamente, Dona Maria João de Deus, que vem até ele e o adverte. Meu filho, evite contendas. Hoje esse homem pode ser antipático aos seus olhos. Amanhã, talvez, poderá ser um benfeitor em nossas necessidades. Foi o conselho da mãe. Parece que é a mesma história lá da caverna, né? Pare de falar mal dos outros, você não sabe se você vai precisar daquelas pessoas que você está denegrindo, está reconhecendo os seus defeitos, criticando suas atitudes, o fulano que é imprestável, o fulano que não serve, o fulano que é omisso. Pare de falar isso. Se eles são assim, problema deles. Mas talvez você precise deles. E se você estiver precisando deles e você se lembrar, só tem um fulano aqui. Não, mas o fulano é omisso, não vamos pedir para ele, você vai ficar morrendo afogado. Se o fulano omisso é o único que sabe nadar e ele vai nadar para tirar você do problema, do afogamento, você vai dizer, não, eu não quero que você é omisso, você vai morrer afogado. Não, você vai agarrar o cara, né? E vai, obrigado por você ter vindo, você não é tão omisso assim, né? Então, Dona Maria estava aconselhando lá na historinha anterior. Agora ela está falando justamente daquele homem bruto, que eu acho que todo mundo tem alguém assim, né? Você conhece alguém assim, uma pessoa meio intransigente, meio difícil, meio chato. Aquelas pessoas que na festa você tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco ela bebe mais e começa a falar besteira, começa a xingar. Tem sempre alguém assim na nossa convivência. E então a Dona Maria dá esse conselho que você vai ver aí na tela. Olha, meu filho, evite contendas. Hoje esse homem pode ser antipático aos seus olhos. Amanhã, talvez, poderá ser um benfeitor, esse Honorato. E as nossas necessidades ele poderá nos atender. E então? Vários meses se passaram. Num domingo, José e Chico Xavier foram de manhãzinha ao campo em busca de ervas medicinais para o socorro de irmãos doentes. Andaram muito à procura do velame, da carqueja e dos grelos de samambaia, dos brotinhos da samambaia. Quando se dispunham a voltar,
uma larga nuvem de neblina desceu sobre a região. Por muito que se esforçassem, não reencontraram o trilho, o caminho de volta. Por mais de 2 horas, erraram no meio do mato agreste. Muito aflitos, oraram juntos, pedindo socorro. Os amigos espirituais parece que se perderam na neblina também, né? Porque os amigos espirituais ausentes não vinham. E o nevoeiro aumentava cada vez mais. Aquela é uma região fria, quando vai caindo o fim da tarde, dependendo da época do ano, a umidade do ar vai se condensando e ela cria aquela neblina, aquela névoa que às vezes fica muito densa. Quando você dirige de manhã, quando você sai de carro numa estrada, você percebe que aquele nevoeiro cobre tudo, você não vê nada, tem que andar de farol aceso. Mas imagina você no meio do mato, sem trilhas, sem balizas para você não se perder, de repente E há 2 horas a neblina cai e já faz 2 horas e a coisa só vai piorar, né? Porque vai escurecendo. Ai, ai, Pai Nosso que estás no céu, ai, Ave Maria cheia de graça. E a reza, a neblina era tão forte que nem os espíritos encontraram eles. E então, continua o texto. Os amigos espirituais pareciam ausentes e o nevoeiro aumentava cada vez mais. Continuaram andando, cansados, quando viram uma casinha a pequena distância. Nossa, encontramos uma casa. Se a gente está perdido no nevoeiro, pelo menos a gente tem onde ficar essa noite. Vamos bater naquela casa. Fomos lá. Bateram a porta e a porta abriu-se. Uma voz alegre e acolhedora gritou lá de dentro. Ô Chico, você aqui? Era o Honorato, que os abraçou com satisfação, oferecendo a eles alimento e guiando-os ao caminho de retorno. Quando o benfeitor se despediu, deixando os dois tranquilos e seguros, a mãe do Chico apareceu ao médium e lhe disse: "Você compreendeu, Chico?" E o Chico, impressionado, respondeu: "Compreendi sim, minha mãe. A senhora tem razão." Quem salvou os dois foi aquele brutamontes, aquele intransigente, aquele grosseirão, aquele indivíduo que todo mundo desprezava porque ele era um enrosco na vida daquela comunidade. E então a mãe diz a ele: "Você viu? Você nunca se meta em briga. Tente ter paciência, tente compreender, porque você não sabe nunca se não vai precisar dessa pessoa." E no caso da história anterior foi um cão, mas no caso desta é uma outra pessoa. E é sempre aquilo que faz o indivíduo despertar para essa visão positiva daqueles que a gente acha que não prestam. Eu fico imaginando, imagine se o Chico tivesse brigado com o Honorato lá na venda, que ele estava, né, por aqui quase soltando lá os bichos. Imagina se ele tivesse brigado com ele lá na venda, e como é que ele ia fazer agora, batendo na casa do Honorato, sem saber que era a casa dele, mas quando o outro abrisse a porta, ele visse que é a mesma pessoa. Ia ser uma situação você está perdido, se vira aí, ó. Vai atrás, você não é o médium? Você não enxerga no escuro? Você não vê os espíritos? Então agora eu não vou sair de casa não para levar vocês, pede aí o Deus que você acredita que te guie, não é assim? Então, essa é uma postura que às vezes a gente encontra quando somos arrogantes, prepotentes, donos da verdade, e aí precisamos quebrar a cara para precisar daqueles que a gente eventualmente tem humilhado. Então, a Dona Maria João de Deus está usando da sua ascendência espiritual sobre o Chico para fazê-lo vibrar de uma forma em que a sua atitude, com paciência, com calma, com resignação, com amor ao próximo de verdade, não crie barreiras, não crie obstáculos, não crie problemas para uma futura necessidade, que a gente nunca sabe se vamos precisar ou não é mesmo? Então veja só como essa... São 2 histórias, né? A gente vê que eles entrelaçam, às vezes eles aproximam, eles trazem pra gente, às vezes, 2 histórias com esses exemplos que são tão importantes. E uma lição para o Chico é uma lição para todos nós.
E eu acho que é algo que é bom a gente sempre pensar antes de criticar alguém ou de, né, como disse Dona Maria João de Deus, de entrar numa briga, de desmerecer alguma pessoa, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Nós sempre temos a ideia de que o nosso momento presente é que mais vale. Então, no momento presente, a gente está indisposto, no momento presente, a gente está com raiva, no momento atual, a gente se deixa levar pelas inclinações inferiores e a gente acha que tudo acabou ali. Mas os espíritos veem mais longe e eles sabem que aquela pessoa que no primeiro momento é a pessoa difícil, ela vai se tornar mais adiante aquela pessoa que vai solucionar suas angústias, vai ser a pessoa que vai te ajudar. E é mais interessante que você mantenha com paciência uma relação saudável, como com os vizinhos, né? Nós vivemos da vizinhança experiências semelhantes a esta. Não com a rudeza do honorato, mas às vezes vizinhos que você não vai com a cara, vizinhos que você não gosta, como aquela nossa irmã lá que não gostava da música que o outro tocava alto. Ele estava errado, é claro que ele estava errado. Mas ele não se tocou, não se atentou para o fato de que as outras pessoas podem se incomodar. Escute a música num tom que para você seja bom, mas que não atrapalhe a vida dos outros. Então, às vezes, as relações de vizinhança, de parentesco, elas acabam levando a um esgarçamento do tecido da convivência. Mas os espíritos dizem, olha, não é por acaso que você está com essa pessoa, não é por acaso que essa pessoa veio até você, não é para te fazer mal, é para você talvez perceber que ela está precisando de ajuda. Porque muitas vezes as pessoas arrogantes ou as pessoas assim duras, assim egoístas, na verdade são pessoas carentes, são pessoas que têm dificuldade de demonstrar afeto, são pessoas que não se sentem acolhidas, tem frustrações, existem muitas frustrações, a pessoa fica se achando menor, preconceitos que ela tem com ela mesma, ela fica enquistada em suas ideias de ninguém gosta de mim, eu sou feio, eu sou feia. Então, essa postura às vezes faz a pessoa ficar armada. Ela já fica achando que ninguém vai gostar, ela fica achando que ninguém tem paciência, ela fica indisposta com o mundo. E às vezes eu conheci pessoas que elas eram tão assim, que precisando de ajuda, recebendo ajuda, que resolvia o problema dela, depois de ter sido já liberada do problema, ela maltratava a pessoa que a ajudou. Ela pisava naqueles que haviam sido seus benfeitores, por um orgulho de dizer, olha, eu não estou devendo nada para você não, viu? É muito comum isso, que enquanto está precisando, ela é dócil, ela é generosa, ela é agradecida, mas depois que saiu do problema, ela dá um pontapé, não quer saber, porque ela não quer convivência, ela não quer ficar se lembrando que ela foi ajudada por aquela outra pessoa. Então é melhor que ela chega para lá, seja grosseira, a pessoa se afasta e ela não tenha que encarar todos os dias, todas as semanas, aquela pessoa que fez bem para ela. Mesmo que essa pessoa não cobre nada dela, não fique falando nada do que já aconteceu. Mas a consciência fica, essa pessoa foi que me ajudou, essa pessoa me tirou do buraco, eu estou devendo um favor para ela. Então, para você não pagar o favor, muitas pessoas têm esse comportamento intolerante, ingrato, de fazer maldade ou de tratar mal o benfeitor, cuspir no prato que comeu. Então, essas pessoas, na verdade, elas estão doentes, elas têm problemas. Então, ao invés de você se indispor com elas, os espíritos nos recomendam que a gente tenha paciência, compreenda, saiba observar a necessidade, porque é uma doença. Essas pessoas que estão assim, que são intolerantes, você pode ver, todas essas pessoas são sozinhas. Elas não têm ninguém que os acompanhe, porque poucas pessoas aguentam. Então, se você entende isto e você percebe que é um filho de Deus, que às vezes dessa maneira está pedindo ajuda, você vai fazer o que o Chico fez, vai elevar um pensamento ao invés de brigar. Fique quieto, faça uma oração. Você não sabe que às vezes aquela pessoa pode estar sendo atuada, como nós vemos na questão 459, por outros espíritos, justamente para criar problema?
Lá no Livro dos Espíritos a gente tem essa explicação, que nós somos geralmente conduzidos por espíritos. Eles nos conduzem. E esse homem, esse honorato, pelo seu espírito aberto assim à briga, à agressividade, era um indivíduo que na verdade era porta-voz de um conjunto de entidades inferiores. E quando isso acontece, você não está diante apenas de uma pessoa, você está com um grupo. E a melhor maneira de ajudar o grupo é orando por eles, é pedindo que Deus o ajude, que Deus ampare, porque de verdade vai chegar um momento em que essas entidades vão ser levadas. E aquele espírito vai aprender que ele não precisa ser desse jeito. Mas se você briga, se você dá um pontapé, se você xinga, se você expulsa, essa pessoa vai guardar ódio e os espíritos vão dizer, tá vendo? Aquele cara lá, você dá uma facada nele. Imagina o Honorato procurando o Chico num beco escuro de Pedro Leopoldo e enterrando a faca nele, sem que ninguém saiba quem foi. Onde estaria toda a obra que os espíritos fizeram através do Chico? Não é mesmo? Essa questão que o André colocou para vocês agora há pouco, que eu acho que é interessante a gente estar vigilante, estar atento. Porque sempre, às vezes na nossa semana, no nosso dia a dia, nós encontramos pessoas que são mais rudes, mais difíceis de lidar, e isso às vezes nos indigna, nos deixa nervosos, né? Por que essa pessoa está me agredindo, está falando desse jeito comigo, eu não fiz nada para ela. E dentro do Livro dos Espíritos é importante nós, que já estamos estudando o Espiritismo, que já temos uma noção dessas relações entre plano material e plano espiritual, nós sabemos que os espíritos, muitas vezes, como foi dito, nos influenciam, eles se aproximam, eles se ligam a nós pelas nossas vibrações. Geralmente, quando essas pessoas têm esse tipo de atitude, elas estão num nível vibratório mais denso, mais baixo, e provavelmente elas têm essas companhias espirituais mais pesadas. E por isso que elas, inclusive, estão agindo dessa maneira. Então, existe uma união entre plano material e espiritual. Se você tem já essa noção, essa visão da espiritualidade, dessas questões, você vai compreender também que essa pessoa muitas vezes está agindo dessa forma porque ela também está com essas companhias espirituais. E a partir daí você vai lidar com isso de uma outra maneira. Porque você revidando é como se você colocasse mais lenha na fogueira. É como se você instigasse não apenas aquela pessoa encarnada, mas também os espíritos que estão em volta dela querendo criar essa confusão. Então é importante que você tenha essa visão. Muitas vezes não é o momento de você retrucar. É importante que você, como disse o André, ore por essa pessoa, se afaste, não revide na hora. E se for algo que você realmente precisa corrigir com essa pessoa, espere, dê um tempo para quando essa pessoa estiver mais tranquila, você abordar o assunto. Você aí sim conversar com ela de forma séria, dizendo que o que ela falou, o que ela fez, não foi o mais adequado, que ela não pode agir dessa maneira. E aí você vai conseguir fazer com que essa pessoa até mesmo te escute, porque você vai estar lidando com ela com mais tranquilidade. Já não é um revide. Não é um revide. Você estará realmente colocando o seu posicionamento, né? De uma forma mais educativa. Você, quando está irritado, aquilo que você vai falar vem temperado com a pimenta da tua raiva, né? Então, ao invés de você ter equilíbrio para abordar o assunto de uma forma serena, o revide, a reação, ela não constrói no outro aquilo que poderia ser bom para ele. Então, quando os espíritos nos aconselham a não entrarmos em disputas, em pelejas, não é que nós não devamos corrigir, como a Solange está bem lembrando aqui, não é que você não deva deixar as coisas... dizer amém para tudo, né? Não é que você tem que falar, tudo bem, seja grosseiro assim, eu aguento. Não, mas aguente no primeiro momento até passar a crise. E depois que passar a crise, procure a pessoa, convide-a para um café, converse com ela de uma maneira que ela possa pensar no que fez. Inclusive dizendo, olha, você é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão generosa, a gente gosta tanto de você, você teve uma atitude que não condiz com o que você é. Por quê? O que aconteceu? O que está acontecendo com você? Você está com algum problema? Você está com alguma dificuldade? Você quer conversar comigo? O que eu posso te ajudar? Porque às vezes a pessoa tem um motivo para estar irritada.
Ela pode estar contrariada com alguma coisa, mas ela não tem com quem falar, então ela apenas reage. Ela reage. Agora, se você espera passar o nervoso, se você espera acalmar, quando você for falar com a pessoa, ela já está mais aberta. Ela vai ver que você não está atacando-a porque você foi atacado. Não é uma disputa, não é uma guerra, é um entendimento. Então, converter a guerra verbal ou moral no entendimento é sabedoria daquele que já entende tudo isso que a Solange disse, que muitas vezes há entidades querendo produzir conflitos. E se a outra parte responde no mesmo padrão, esse conflito vai crescer. Porque aí as entidades é aquela história, um começa falando alto, outro começa a gritar, o outro vai pro soco, ou o outro vai pra facada. Nunca ninguém vai querer perder. E isso é explorado pelas entidades inferiores. Mas se alguém grita e o outro não grita, eu tenho uma história de um violoncelista russo que ele disse sobre a experiência que ele teve. Ele saiu da Rússia jovem e se fez muito famoso no mundo todo. E como um homem muito bem sucedido na música clássica, Rostropovich, ele um dia sonhou em voltar para a Rússia, para tocar para o povo russo, não para os teatros. Então ele conseguiu um patrocínio e ele voltou para a Rússia, já bem mais velho e muito conhecido. Então anunciaram que ele iria tocar em tais cidades, nas praças públicas, para o povo. Então montavam um palco, ele subia no palco e tocava seu violoncelo. E um dia ele estava tocando numa praça e havia tanta gente que ficou sabendo que ele ia, que não ia ter que pagar nada, gente pobre, gente do povo, que se aglomeraram enquanto ele estava tocando e começaram, esse é outro pobre, oh, maravilha, eles começaram a cochichar, falar, conversar alto, e isso, no primeiro momento, fez com que Rostropovich começasse a tentar tocar mais alto o violoncelo para abafar o ruído do povo. Porém, depois de ver que isso daí não era a melhor conduta, porque o povo continuava falando, ele fez o contrário. Ele começou a tocar cada vez mais baixo. Cada vez mais baixo. E cada vez mais baixo. Aí o cara que estava logo na frente começou a falar, fala baixo, para com isso, fala baixo. E, de repente, a praça inteira ficou em silêncio. Foi quando ele tocou mais baixo que todo mundo ficou quieto. Enquanto ele tocava alto, mais o povo falava, mais ele tinha ruído. Mas quando ele começou a tocar baixo, todos começaram a policiar o tom de voz com que eles estavam conversando, porque eles queriam ouvir o músico. Não queriam ouvir o blá 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 do povo que estava lá, queriam ouvir o grande Rostropovich. Então, essa é uma lição que ele conta como sendo aquela que ele fez, que lhe fez, aliás, aprender o valor do silêncio. Quanto mais baixo ele tocava, mais silêncio se fazia. E essa é uma reação natural do ser humano, né, Solange? Exatamente. É um bom exemplo, até mesmo para nós que temos o hábito de elevar o tom de voz, a falar gritando, a discutir e fazer aquela algazarra. Às vezes, quando você fala mais baixo, as pessoas falam, opa, peraí, o que ela está falando? Desarmam, né? Você desarma a reação. Porque o processo é esse, é ação e reação. A ação agressiva pode gerar reação agressiva, que vai estimular a reação mais agressiva, enquanto que se você tem a ação agressiva e a reação é não agressiva, a pessoa que agrediu fica, nossa, tá falando baixinho, por que eu tô gritando, né? E então, ela é melhor do que eu, ele é melhor do que eu, melhor eu baixar a bola. Isso acontece também muito com as famílias, né? Entre mães e filhos, pais e filhos. Quando começa aquele blá blá blá, aquela discussão que a mãe começa a gritar, menino, vai fazer isso, menino, não sei o que lá, não é pra fazer. Não. Quanto mais ela grita, mais a criança faz o errado, só pra pirraçar. Se você falar baixo e só tomar uma atitude, muitas vezes é você cortar alguma coisa que ele goste, ele já sabe que no seu tom de voz, se ele não se ajeitar, ele vai ter problema depois, ele vai perder alguma coisa. E você nem precisa gritar. Mas acontece. É a experiência, bater a cabeça que vai ensinar as pessoas, né?
Bom, Então, já estamos no nosso tempo. não adianta gritar porque Puxa. o tempo não obedece, o tempo vai em frente, não é mesmo? A gente fica muito feliz de você estar compartilhando conosco essas histórias. Isso, e as histórias continuam no próximo Alegria de Viver. Nós estaremos aí, capítulo 26, 27. Estaremos, às vezes a gente pula, se pular um capítulo ou outro, porque às vezes ele não é muito interessante para o vídeo, mas estaremos aí com o livro nas mãos e com vocês também. Tá bom? Um grande abraço. Até o próximo. Até o próximo Alegria de Viver. Até. Tchau.